Salve, salve rapaziada, e aí estamos aqui com mais um vídeo explicativo sobre as três profissões existentes e reconhecidas por empresas, seja no ramo industrial, seja no ramo comercial, seja no ramo da construção civil. Aqui quem vos fala é o reverendíssimo nosso amigo Fernando, né? Fernando Eletricista, para quem não conhece. É um prazer que você esteja aí vendo meu vídeo, né? E tirando proveito de algumas dicas e de algumas informações que eu passo nos meus vídeos. Então, como falei, existem três tipos de profissionais em todos os segmentos, certo? Em todos os segmentos. Principalmente na indústria e na construção civil. Né? Então, existe o profissional habilitado, certo? O profissional certificado e o profissional capacitado, certo? Sendo que na indústria, esse profissional do terceiro, que seja o capacitado, ele não é tido como um profissional, tá? Que fique bem claro. Se você vai para a construção civil, o profissional capacitado é um profissional e é obtido como um profissional e até registrado como um profissional. Porém, na indústria, que a coisa é mais específica, o buraco é mais embaixo, esse profissional capacitado, ele não é tido como um profissional. No máximo, ele é um ajudante. Sabe? E até para ele ser ajudante em determinada área, como a elétrica, por exemplo, ele tem que, no mínimo, ter um curso de NR10 e um entendimento teórico básico sobre segurança do trabalho e aplicações de determinados serviços. Beleza? Fechou? O profissional certificado, sabe? Certificado, no qual eu me enquadro, sabe? Eu sou um profissional certificado de formação continuada. Para quem não sabe, um profissional certificado de formação continuada é aquele profissional que ele não tem o curso técnico, certo? Por algum motivo, por um grau de escolaridade é baixo e tal, ele não tem o curso técnico, certo? Porém, ele tem todos os conhecimentos de um curso técnico, porque ele fez formação continuada. E o que é a formação continuada? Vou falar por mim, tá? Os meus acontecimentos, que eu acho que serve para todos. No início, eu fiz um curso de formação básica de elétrica industrial. Como diz o próprio nome, é um curso de formação básica, aonde se pega um punhado de cada área e coloca numa plataforma e você vai fazer o estudo daquilo ali e se qualificar dentro daquilo ali. Mas, como eu disse, um punhado, não todo, mas um punhado de cada parte de determinada profissão. No meu caso foi elétrica, certo? Então eu fiz o curso de elétrica industrial, certo? Básica. Seguido desse curso de elétrica industrial básica, eu fui fazer para complementar, porque o próprio curso já diz, formação continuada. Então você tem que continuar, você pega o seu certificado com aquele entendimento mínimo, certo? Básico, e você vai agregando outros valores nele. E quais são esses valores? Você vai voltar para estudar e aí você vai fazer. Quando eu fiz o básico, eu recebi aulas de CLP, aulas de IHM, ou seja, interação máquina-homem, aulas de CLP, aulas de comandos elétricos e aula de elétrica geral, que serve tanto para construção civil, quanto para construção naval, quanto para construção industrial, em todos os segmentos. Só que aí, como diz o próprio curso, é o básico do básico. Então, você tem que sair agregando valores a esse curso, certo? Então, eu voltei por diversas vezes para fazer CLP na sua totalidade, para fazer comandos elétricos na sua totalidade, para fazer automação na sua totalidade. E isso me deu o conhecimento de um nível técnico. Porém, eu não tenho esse nível técnico porque eu não fiz o curso técnico. Eu fiz o curso de formação continuada. Então, eu sou um profissional certificado. Beleza? Tem o profissional que está acima do certificado. Esse profissional chama-se profissional habilitado. E o que é um profissional habilitado? É justamente um técnico de formação totalizada e um engenheiro que estuda 5 anos para
ganhar o seu diploma e a sua certificação. Esses dois profissionais são profissionais habilitados. Por que chama habilitado? Porque esse profissional, ele, dentro da profissão dele, ele tem toda a liberdade e toda a autonomia para fazer qualquer coisa, certo? Se, por exemplo, precisa de uma assinatura de um engenheiro, ou seja, de um profissional habilitado para autorização de uma ligação básica de uma residência com 5 casas, 5 relógios. Então precisa que um engenheiro venha e assine esse documento dizendo que que essa casa, essa instalação está correta e tal, especificando os pontos positivos dessa construção. Precisa que um técnico, que é um habilitado, ou um engenheiro, que também é um habilitado, autorize. Porém, aí eu pergunto, um profissional do nível técnico, ou seja, um engenheiro civil, ele tem a mesma habilitação de um engenheiro elétrico? Não. Não, porque o conhecimento dele dentro da elétrica é o mesmo que a de um profissional certificado de formação continuada no seu início. Ele tem o básico, então ele não pode. Ele pode sim, na parte infraestrutural ele pode assinar qualquer coisa, mas na parte de elétrica ele não tem autonomia para tal. Que fique bem explícito essa separação entre um engenheiro técnico, um engenheiro químico, um engenheiro industrial, um engenheiro elétrico. Existe uma grande diferença, cada um na sua determinada função. Então, como eu falei para vocês, existem as 3 profissões para alguns setores, para outros setores só existe 2 profissionais, que é o habilitado e o certificado. Beleza? Deu para entender? O habilitado e o certificado. Certo? O qualificado não existe. Por quê? A indústria não aceita. Porque para a indústria que queira não, eu já escutei vários absurdos com relação ao o nível hierarquia. Ai, fugiu a memória. A hierarquia entre níveis de profissão. Acertei, né? Existe uma burocracia na indústria em que só é aceitável essas 2 profissionais. Esses 2 são os 2 aceitáveis na indústria, o qualificado e o habilitado. O habilitado se divide em 2, com a sua superioridade e a hierarquia. É um engenheiro e um técnico. O técnico abaixo do engenheiro e abaixo do técnico, o profissional certificado. Beleza? Já na elétrica, na construção civil, aí se tornam 4. São o engenheiro, o técnico, o profissional certificado e o profissional habilitado, e o profissional qualificado. Né? O qualificado é sempre aquele ajudante que já trabalhou muitas vezes com um eletricista, ele pegou o macete, ele sabe trabalhar, ele sabe executar o serviço, ele sabe até informar para você parte a parte, passo a passo desse serviço, mas tecnicamente ele não tem nenhuma informação. Entendeu? Porém, ele pode fazer o serviço e deixar o serviço a nível funcional. Porém, ele não tem a certificação. Então, ele precisa estar sob a tutela, seu serviço está sob a tutela de um profissional, no mínimo, certificado. Certo? E, se possível, ele deve estar sob a tutela de um profissional habilitado, ou seja, um técnico ou um engenheiro elétrico, tá? Porque um engenheiro civil, ele não tem capacitação para a parte elétrica. O engenheiro civil, ele tem capacitação para toda a parte de infraestrutura. A parte estrutural, ele estuda muito para isso. Mas a parte elétrica, o ensino dele é muito pouco, então ele não tem habilitação para tal. Deu para entender? Tamo junto. Mais uma informaçãozinha. Fernando Eletricista. Tamo junto.